Boa tarde a todos vocês. Hoje temos uma live de novo para falarmos e temos convidada. Então eu vou esperar as pessoas começarem a chegar para esta live. Aê, Viagem Honesta chegou. Júnior. Ei, Júnior, que saudade de vocês. Tudo bem, querido? Que paixão demais! Quanto tempo! Ah, gente, vocês têm que aparecer. Bem que agora com essa quarentena, né? Todo mundo tá sumido. Aí, hoje a gente tem uma convidada que é a Marisa Daniele, que vai falar com a gente sobre corpo, sobre as linguagens corporais. E daí eu vou convidar ela para participar da live. Ei, Vini! Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Hoje o papo é com a Maria. Ei, Mari! Oi, tudo Estamos bem? online. Tudo bem, e você, querida? Tudo ótimo. Finalmente a gente conseguiu fazer essa live, né? A gente já planejou isso há tanto tempo. A gente fala nisso, né? Muito! Exatamente. Tá vendo que a quarentena tem uns trem muito legais, né? De repente, um monte de lives são possíveis e as coisas vão Tem várias acontecer. coisas. É verdade. Tem No que normal, a fazer gente esse já está há lugar, quantos né? meses? A gente já está há quantos meses tentando isso, né? E a gente não consegue viabilizar esse negócio, essa correria, os horários de atendimento, né? Que não batem. Exatamente. Então tem coisa boa. Eu falo que é bom olhar com otimismo para tudo isso que a gente está vivendo e temos uns negócios muito legais. Vamos só esperar um pouquinho, Mari. Enquanto isso, eu vou explicar quem você é para as pessoas irem chegando. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live a gente vai falar sobre eu vou colocar aqui o tema. A gente vai falar sobre o corpo. O corpo fala, as O corpo linguagens. explica. O corpo O explica, né? corpo explica. Gente, eu fiz o atendimento com a Mari, tá? E devo dizer para vocês que é algo sensacional. Como ferramenta de... Aqui, ó, o Corpo Explica. Isso. A Mari é uma life coach super chiquérrima, assim, rodou o mundo, tem 1 milhão de cursos. E daí, hoje ela está apresentando para a gente essa ferramenta específica que é o Corpo Explica. Isso. E daí, quando ela falou comigo a primeira vez, ficou assim, eu fiquei realmente intrigada. A gente sabe, né, ao longo da vida, que o corpo realmente tem um monte de memória e vai nos contando muito sobre o que a gente é. Mas a forma com que ela explica isso tudo, eu falei, não, é muito incrível, a gente tem que contar isso para o meu público, porque a gente está falando de memórias profundas, né? São memórias desde o útero. Então, você imagina, seu corpo está sendo desenhado, ela vai explicar melhor, né, Mari? Mas eu fiquei bem encantada com o processo. A gente pode pensar em termos como se fosse um computador, né? Imagina que você comprou só a carcaça do computador e aí você vai comprar as peças todas. Voltou. Então, deixa eu te contar. Você sabe que esse horário tá doido, né? Assim. Tá doido. E da última vez eu caí, a live de ontem eu caí 7 vezes, tá? Então todo mundo tenha paciência, que é assim mesmo que tá acontecendo com o Instagram. Tem muita gente que entra e cai e volta. Você voltou, Lari? Eu tô aqui. Eu já não sei mais se sou eu, se é você. Enfim. Estamos aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. Eu estava explicando para uns amigos que, assim, eles estão adquirindo vários conhecimentos, né? Colocando várias coisas em cima, fazendo muitos cursos.
nessa área de Isso. sistêmica e coisas assim. Eu falei, mas então, mas você não quer olhar primeiro o básico? Imagina que você é um computador. E aí você tem só a carcaça e você vai lá num lugar para comprar as peças. Primeiro que você vai comprar é a placa-mãe para ele funcionar, correto? Sim, Não adianta você claro. comprar memória, você comprar mais espaço, comprar outro programa, comprar um software, se a placa-mãe está danificada. Quando eu expliquei dessa forma, eles entenderam melhor. Eu falei, agora eu peguei uma maneira de explicar isso para as pessoas entenderem. Porque é basicamente isso. Não adianta você colocar um monte de coisa em cima, mas o inconsciente está lá. Tá lá. Só fazendo o trabalhinho dele. E o que eu achei mais incrível, assim, é como que facilmente seu corpo, você podia explicar melhor pra gente, é como que o corpo realmente se desenha a partir de um monte de traumas e também recursos, né, como você me explicou, desde o útero, assim, como é que isso vai funcionando? Quando o nosso sistema nervoso, até ele completar, ele ser totalmente formado, vai da barriga da mãe até os 5 anos de idade, né? Então, esse processo leva cerca de 5 anos, 6 anos. Cada processo desse, são 5 fases, cada processo desse tem, digamos assim, uma dor específica e tem recursos específicos. Então, assim, o bebê está na barriga da mãe. A mãe está tendo uma gravidez super complicada, passou por muito problema. Vamos supor que ela quase perdeu o bebê, ou ela não queria esse bebê. O útero fica gelado, duro, e ele fica pequeno. Então, a oportunidade que o bebê tem de se movimentar é muito pouca. Então, ele se encolhe e é a época que está formando a baía de mielina, que é o sistema nervoso, a medula espinhal está formando, está concentrado na cabeça. Então, como o bebê está todo encolhido, porque aquele espaço está hostil, não está agradável, toda a energia que ele tem concentra na cabeça. Essa é a primeira fase. Aí até um mês de vida. Passou de um mês de vida para frente, esse bebê entra na fase que a gente chama da fase oral. É a fase que ele está sendo amamentado. Então, quais são os tipos de experiência que ele pode viver ali? Ou tudo que a criança chora, bota para mamar. Tudo que a criança chora, dá alguma coisa para ela comer. Enfim. Ou não. Deixa o bebê chorando horas e horas. Eu já atendi pessoas assim com nível de oralidade muito intenso. Da pessoa lembrar, ter consciência de que era abandonada no berço. Horas e horas chorando. Aquelas mães que entendem que não tem que acolher, deixa eu chorar aqui. Que é isso mesmo. Que hora, que é assim mesmo. De gerar traumas pesadíssimos nessas crianças. Depois disso, a gente passa para a fase que não tem absolutamente nada a ver com a patologia, mas que a gente chama de psicopatia, que é a fase que a criança começa a interagir, ela percebe outras pessoas além da mãe. Isso é por volta dos 2 anos, 2 anos e pouquinho. Ela interage com outras pessoas quando ela é menor? Interage. Mas não com a intensidade quando ela já tem 2 aninhos, que ela sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o titio, a prima e tal. E quando essa criança sofre um impacto, é bom deixar claro assim que não precisa ter sido nada muito hostil. A criança não tem que viver uma coisa, uma experiência muito traumática. Né? É como a criança recebe aquilo. Para algumas crianças, só o fato da mãe sair para trabalhar, ela pode entender aquilo como abandono. E isso fica registrado no sistema nervoso dela. Por exemplo, crianças que a mãe chega para buscar na escola tarde, deixa elas lá sentadas um tempão, que a mãe trabalha e ficou presa no trânsito. Para algumas crianças, ela pode entender aquilo como abandono. Então, é muito de como o sistema nervoso de cada um registra, né? Depois dessa fase, e na fase oral, a dor, né, dessa criança é a dor do abandono, de ser abandonada. Então, é um vazio no peito muito grande que elas têm. Passou disso... Peraí, Mari. Só para quem está chegando agora, hoje o tema da live é o Corpo Explica. E a gente está realmente passando todas essas fases que o corpo vai trazendo essas memórias. E a Mari está explicando que do 0 até os 5 anos, do 0 eu falo barriga da mamãe. É barriga da mãe. Barriga da mãe. Até os 5 anos, seu corpo vai trazendo algumas informações, sejam elas algumas limitações ou recursos que vão te levar para a vida. E aí ela está agora com 4 anos, terceira. Né? Isso, só que por volta dos 3 anos de idade, que é a época que a gente chama de psicopatia. Não tem absolutamente nada a ver com a doença. Né? Tá, Kátia, essa live vai ficar um dia, né, aqui, e ao longo do processo a gente vai voltando.
pode ter certeza que a gente vai falar tudo várias vezes, né, Mari? Não Porque tem problema é não, porque incrível. é muita informação. Por isso que eu trouxe o pessoal todo para me ajudar, para vocês entenderem como é que fica o formato do corpo. Evidentemente, nós somos todos misturados, eu vou explicar por quê. Perfeito. Bom, a terceira fase é essa fase que a gente chama de psicopatia, que não tem nada a ver com a patologia mesmo, tá? É só a maneira como foi classificada que não trocaram. Na psicopatia, a dor que forma maior nessa criança é a dor da manipulação. Então, é uma criança que tem horror, se sentiu manipulada quando ela era pequena. E isso pode acontecer dos mais variados formatos. A gente não tem controle sobre isso. É importante lembrar que nenhum traço é melhor do que o outro. A gente não tem como evitar determinado traço. Ai, mas eu não quero que ele tenha esse tipo de dor. A gente não tem como evitar isso. É do sistema nervoso da criança. Pra gente que estuda sistêmica e sabe de outras, né? Tem outras coisas que você traz da ancestralidade. Tem tanta coisa envolvida. Não tem. Aquilo você é quem você precisa ser e você, como mãe ou pai, faça o seu melhor. Adoro essa frase que você falou no meu atendimento, é isso, né? Você é o que você precisa ser. Você é quem você precisa ser. E o que eu fiquei encantada com a técnica, porque eu passei pelo processo com a Mari. Realmente é sensacional ver todo esse processo, como que o seu corpo continua, enfim, né? Fisicamente mostrando. O traço não muda. O que acontece? Eu vou chegar nesse traço e eu vou falar, a sociedade nos força a puxar para um traço, né? Então a gente faz uma série de modificações, mas a dor, aquela base lá embaixo, o recurso que o seu sistema nervoso gerou para lidar com essa dor, continua lá. Não vai mudar porque você agora tem mais queixo, o seu rosto está mais quadrado, você tem mais mandíbula porque fez preenchimento, nem porque botou silicone. Se você tiver buraco no peito porque você é oral e tem dor do abandono, você pode fazer o que você quiser fazer. A dor vai continuar lá. Não tem o que fazer. E o recurso também. Então tá. Depois dessa fase, a manipulação é alguém que tem um corpinho triangular. Eu uso os bonequinhos do Divertidamente porque eles fizeram um estudo muito grande antes de lançar esse filme e foi baseado... Eles basearam algumas coisas nisso. É tanto que os corpinhos têm a ver com as emoções e, de certa forma, eles batem exatamente com um traço de caráter que é do Reich, que foi a primeira pessoa que era discípulo do Freud, que foi quem percebeu a questão da bioenergética, que existe uma coisa de somatização. Então, ele desenvolveu isso e alguns discípulos dele foram amadurecendo a coisa. Mas ele foi o primeiro a perceber que, de acordo com algum formato de corpo, tinham padrões de comportamento. E ele conseguiu associar isso à formação do sistema nervoso. Então, isso dá basicamente uma leitura pontual, que eu olho para a pessoa, eu sei exatamente como ela pensa. Eu posso te dizer, em alguns atendimentos, frases que as pessoas vão falar. Eu falei, eu tenho certeza que você fala isso, não fala? Falo, como é que você sabe? Porque é fácil acessar o sistema nervoso dela. Então, a gente encurta caminho porque a gente sabe exatamente onde é que está a dor. Por mais que ela negue. Não tem como negar. Está no corpo. E como toda ferramenta de autoconhecimento, é muito importante quando eu sei o que tem em mim que está limitante, porque o primeiro ponto para eu transformar é a clareza, né, Mari? Eu tenho que ter clareza de tudo isso que eu sou. Se é bom, se é ruim, se está certo, se não está, isso aí não é outra jogada, né? É outro processo. E também tem muito julgamento. Quando eu realmente só aprofundo em saber quem eu sou, eu já começo a dar passos nessa direção da transformação. Legal, bacana. E como é que é esses bonequinhos, então? Me explica pra gente. Então, assim, esse aqui é a quarta fase da formação do sistema nervoso, que a gente chama de masoquista, e mais uma vez, não tem nada a ver com pessoas que gostam de sentir dor, tá? Não tem nada a ver com isso. É só a questão do traço e o comportamento dele. No que diz respeito, o masoquista é aquele que carrega muita coisa que não é dele. Ele carrega um peso, ele assume as coisas da família, ele resolve o problema da esposa, no trabalho. Ele é aquele burro de carga. E ele tem o formato do corpo mais quadradinho. Isso, justamente para aguentar esse peso. O sistema nervoso ele vai moldando o corpo de acordo com cada necessidade. Então, ele é quadradinho por isso. Porque ele, para aguentar esse peso, e ele aguenta. No corpo. E ele é todo durinho. O masoquista é aquele gordinho, aquele quadradinho todo durinho. Ele não é redondinho, macio, que nem o oral, não. E o que é bacana disso? É a gente perceber, por exemplo, o sistema nervoso, ele vai desenvolver. Você
vai moldar o seu corpo com alguns recursos para você sobreviver. O objetivo dele é manter você vivo, certo? Então, por que o oral ele é gordinho? Sabe aqueles gordinhos gostosos, assim, que dá vontade de abraçar e tem cara de criança? É por isso, para ele não se sentir abandonado. Você aguenta não dar um abraço num gordinho, assim, fofo, com cara de criança? Todo mundo vai querer. Né? Então, assim, o corpo já disse o que a pessoa precisa. O que o oral precisa? Ser acolhido. Qual é a dificuldade dele? É ser abandonado, ficar sozinho, achar que as pessoas não gostam dele. Então, o corpo já é moldado todo gordinho, que é para você ter vontade mesmo de abraçar. Aqueles amigos gordinhos que a gente tem, que a gente quer esmagar. É isso. O corpo dele foi moldado para isso. E tem aquela cara sempre bonitinha, né? A cara sempre bonitinha. E geralmente tem carinha infantil, né? Tem uma carinha mais de criança. A gente fala, cara, ele é tão lindinho, parece uma... né? É justamente por isso. Da mesma forma que o esquizoide, que é o primeiro traço dentro da barriga, a dor dele é a rejeição. Então, como ele se sentiu rejeitado desde a formação dentro da barriga, a energia dele é concentrada na cabeça. Sabe aquelas pessoas compridas e altas, assim, que tem a cabeça um pouco maior do que o corpo? Esses são os esquizoides. E ele não gosta de contato com gente. O corpo dele já não mostra que ele não é muito chegado a contato físico. De tanto medo de ser rejeitado. De tanto medo de ser rejeitado. Então, o corpo dele já é moldado de forma que não é tão convidativo como é um oral. Você fala, oi, tudo bom? E já quer dar um abraço. Não é a mesma coisa. Você parece que perde distância, né? E por último, né? Depois que a gente passa por esse cara que aguenta todo o peso de todo mundo, do trabalho, dos amigos, né? É aquele que você despeja em cima dele, ele agarra pra ele quer resolver, e ele guarda, ele remói, como se fosse dele. E ele vira um peso. Aí a gente tem o último, que é quando a baía de mielina, né? Quando chega, a sensação chega lá embaixo, na parte genital da criança, e ela desperta para os pares. Ela percebe que as pessoas se relacionam em pares. E, geralmente, quem é o primeiro amor da menina é o papai. Claro. E do menino é a mamãe. Só que a criança percebe, é inconsciente, tá, gente, esse processo. Ela percebe que ela sempre perde. O papai tá sempre com a mamãe. Bota ela para dormir e os dois vão ficar juntos. E ela fica de fora. Então, esse amor por esse papai e para a mamãe faz da Rígida. Como é que a Rígida faz, então, para não ser... O pânico dela é ser traída, né? Essa é a dor dela, ser traída, excluída ou trocada. Porque ela percebeu isso, mais ou menos nessa fase, e isso marcou muito ela. Como é que ela faz para isso não acontecer de novo? É aquele corpo que é moldado, corpo violão, são as modelos, são as atrizes muito bonitas, são as pessoas esteticamente muito atraentes. Percebe que tem muita gente que fala, gente, mas ela é tão bonita e é tão ciumenta. Por quê? Já percebeu? Como é que pode? Escuta demais, né? Tipo, ela é tão linda, mas é tão insegura. Tão insegura. É mais forte do que ela, o sistema nervoso dela. O pânico dela ser trocada ou traída é tão grande que ela vira um detector, né? Se ela estiver na dor. É muito legal você falar isso, porque, na verdade, como a gente está falando de um assunto que está ligado à criança interior, né? Como você foi quando criança, é por isso que é tão forte na pessoa, né? Porque todas essas memórias ficam na sua criança interior, né? Mas percebe que como é de base, como é a sua placa-mãe, a placa-mãe lá do seu computador, tudo que você vai construir em cima disso. Claro. Então, como isso não é algo perceptível, né? A pessoa entende que ela é assim porque ela é assim, geralmente ela vive na dor. Então as pessoas elas não buscam usar o recurso dela. Cada uma dessas fases deixou recursos incríveis no nosso sistema nervoso. Mas a pessoa não atenta para isso. Ela passa a vida inteira buscando evitar a dor. Ela tenta evitar ser traída. O maior medo do masoquista é ser humilhado. Ele tenta passar a vida não errando, errar o mínimo possível. Então ele tem que controlar tudo para evitar ser humilhado. O psicopata tem pânico de ser manipulado, então ele não confia em ninguém, ele tem dificuldade de confiar, então quando entra num relacionamento ele não se entrega, porque ele entende que vão manipular ele de alguma forma. Se ele der o coração dele, vai ter que ter uma troca. Então, isso não é, para ele não faz sentido. O oral vai passar a vida tentando não ser abandonado. E aí, todos os relacionamentos. E aí, isso vai afetar toda a vida da pessoa, toda a estrutura, todas as áreas daquela área, né, a roda da vida, quando a gente faz. Sim, claro. As escolhas, tudo é afetado por essa placa-mãe que está aqui. E por ele que tem pânico de ser rejeitado.
Qual é o grande barato? Todo mundo passa por essas fases. Não tem como pular. É fase de desenvolvimento. Seu sistema nervoso está terminando de ser formado. Nós somos misturados. Ninguém é só uma coisa ou só outra. Nós temos as 5 fases com níveis diferentes no organismo. E aí você reage geralmente de acordo com as fases, com os picos que a gente tem, geralmente 2 picos mais altos. Geralmente, tem gente que tem 3 mais altos. Isso significa que geralmente você vai sentir a dor e o recurso, vai ter a dor e o recurso de 2 a 3 traços. E por isso que às vezes as pessoas falam, cara, eu tô enlouquecendo. Porque é muita dor, né? Às vezes não consegue lidar com aquela dor. E aí quando a gente fala de relacionamento, a coisa se multiplica, porque então você tem já essas dores existenciais que talvez você nem tenha elas consciente, e você está lidando com outra pessoa que tem a mesma coisa, que a gente não sabe quais são as dores dela até olhar o formato do corpo. Qual é o barato da técnica? Semana passada, uma amiga mandou uma mensagem, falou, eu conheci um cara, ele me contou a história, e online. Pelo que ela me falou do cara, eu já imaginei o Você já sabia isso? Dele. Eu imaginei, eu falei, ele é sarado? Ele é bem sarado? Não sei o que. Ela falou, eu falei, é fortinho? Ela é. Como é que você sabe? Eu falei, manda uma foto pra mim. E aí eu vi, pela conjunção do cara, eu falei assim, posso falar uma coisa pra você? Não perde seu tempo com ele. Porque ele tá triangulando, ele não tá falando só com você. E quando foi essa semana agora, ela mandou pra mim as mensagens, vendo ele comentando, foto de um monte de menina e tal. Mas como é que você sabia disso? Eu falei, porque eu entendi a estrutura mental dele. Esse cara tá na dor. Essa necessidade, ele é o quê? Era um rígido, né? Que tava na dor. Então, uma necessidade de se mostrar muito grande. O rígido tem isso, ele precisa mostrar. Por que a maioria das pessoas famosas são rígidas? E as que não são fazem de tudo para ficar? Porque para aparecer, o rígido precisa brilhar, ele precisa ser visto. E se a pessoa tá na dor, pela história que ela me contou, eu falei, esse cara tá na dor. Eu falei, o rígido não consegue se concentrar numa pessoa só. Quando ele tá na dor, ele tem sempre que garantir que tem outra pessoa ali. Se essa aqui der errado, eu posso correr para lá. Então, esse é um perfil da pessoa que estaria mais propensa a atrair, o rígido, por exemplo. Exatamente. Quais são Vamos falar, então, quem são os perfis que têm maior tendência? Eu vou explicar por quê, para não condená-los, né? Porque cada um... exatamente. Todo mundo trai? A primeira coisa todo mundo pode trair. Não existe isso... esse cara aqui, porque ele tem medo de ser rejeitado, ele não trai? Trai. Só que as razões pelas quais trai são completamente diferentes. O modo operante também é bem diferente, né? E a questão do tempo. A gente tem 2 perfis que têm dificuldade de confiar nas pessoas. O psicopata, ele não confia porque ele tem medo de ser manipulado. Então essa pessoa, ela tem um corpinho assim firme, mais magra. Ele tem o psicopata, a pessoa é maior em cima do que embaixo. Triângulo invertido. Um triângulo invertido, tá bem. Isso. Entendi. Levando em consideração que ela pode ter outros picos, mas se esse for o pico principal, como é que o sistema nervoso dela funciona como base? Ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, porque ela entende que se ela entregar o coração dela, ela é uma troca. Ela fica te devendo. E psicopata não gosta de dever a ninguém. E para ele isso não é bom. Se ele deve a você, você pode manipular ele. E aí mexe na dor. O psicopata, ele é aquela pessoa muito persuasiva quando ela está no recurso. É excelente líder. Adora liderar coisas, projetos. Por que a alegria é o psicopata no filme? Não é ela que lidera o filme inteiro? É ela que fala para os outros personagens. O que pode fazer? Não faz assim, faz assado. Ali ela está no recurso. Então... esse é o psicopata. Ele vai ter medo, peraí, eu vou ficar te devendo alguma coisa. Se eu entregar o meu coração e você me trair, é dor circunstancial, assim, que a pessoa não consegue, às vezes, sair de levantar da cama mesmo. De tanta dor. Por quê? A gente cresceu e essas crianças que não foram cuidadas nem acolhidas, né, dessas dores, até porque os seus pais não têm essa informação, eles fizeram o melhor que eles puderam, vira o seu inconsciente. E não tem uma frase que o Jung fala que até você tornar consciente. Inconsciente, ele vai liderar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Não é o destino, é a criança, é o inconsciente. E todas as suas decisões vão ser tomadas em cima dessa dor ou desse recurso. Geralmente da dor. Normalmente a gente trabalha com evitar a dor, né? Não buscar o que a gente quer, mas evitar a dor. E o outro traço que tem... Fala.
Pode falar. Não, fala o outro traço, vamos lá. O outro traço é o rígido. E o rígido, qual é a dificuldade dele? Ele entendeu desde muito cedo que ele perdeu. Ele perdeu o papai para a mamãe, ou perdeu a mamãe para o papai. E aí, algumas pessoas vão falar, mas eu nunca me dei bem com meu pai, isso não serve para mim. A dor e o amor da rígida pelo pai ou pela mãe, eles vivem grudadinhos. As reações internas, elas vão ser as mesmas. Você odiando ou amando, ele ocupa o mesmo espaço dentro de você. No sentido de que, se você odeia, talvez você vai buscar alguém que seja o contrário dele, porque você entende que ele era muito ruim. Se você ama, você vai buscar alguém talvez mais parecido com ele para continuar esse processo que era do pai. Mas dificilmente, se estiver na dor, você desagarra do pai ou da mãe. Isso é importante a gente falar. Tem gente que casa e continua agarrada no pai, ou continua agarrado na mãe. Dá mais atenção para a mãe ou ou às vezes pai. casa com as características da mãe, né? Procura isso numa mulher, como se ele Exato. E não desliga da mãe. Eu tenho casos de coaches que o cara dorme na cama com a mãe, não dorme com ela. É o fim, assim, da dor existencial. O cara não consegue a tal ponto que chega a ser doentio. Então, aqui, a rigidez levada ao extremo. Né? Então, assim, o rígido... Fala. Mari, uma pessoa que passou por tudo isso e estaria menos machucada seria quem estivesse com um estudo mais equilibrado, ou isso não existe, é utopia, todo mundo tem uma dor muito profunda de alma? Geralmente, todo mundo tem. Assim, você consegue ser funcional, você consegue casar, você vai ter filhos, você pode ser bem-sucedido, você vai enriquecer. Pode tudo. É o que a gente chama de adulto saudável. Você pode ser um adulto saudável. Mas lá no fundinho, aquela dor, em algum momento, ela bate. Ou você, por exemplo, super bem-sucedido e você é muito ciumenta. Ou... Enfim, tem mil possibilidades. Tem sempre um ponto... entendi, que a criança está ali, o subconsciente vem a partir de tudo isso. Muito interessante, realmente. Muito legal. E a outra coisa bacana que a gente vê. Lado esquerdo do corpo... seu relacionamento com o pai. Lado direito do corpo, seu relacionamento com o pai. Então, quando a gente tem dificuldade em relacionamentos amorosos, por exemplo, dá uma olhadinha primeiro do lado da mãe. Como é que você se relaciona com ela? Como é que essa coisa funciona? A mãe, a função pela sistêmica, né? Quando a gente fala em sistema, a mãe é que acolhe, a que dá o amor. E o pai é o que joga para a vida. Então, se você não ganha dinheiro de jeito nenhum, tem um problema danado para ganhar dinheiro. O dinheiro ganha, você perde. Uma hora tem muito, uma hora não tem nada. Eu não consigo ganhar dinheiro de jeito nenhum. Tudo que faz quebra. Aí o papai tá com problema. Dá uma olhadinha no lado direito que tem. E aí você somatiza da mesma maneira. Vai ter câncer? O problema é com a mãe? Vai ser no seio esquerdo. Tem um problema com o pai? Vai ser do lado direito. Isso aí muito é batata. Incrível. Tem horas que eu já até pergunto, eu tive câncer do lado esquerdo, né? Batata. Pela fisionomia. É o oráculo do corpo, quase, né? Você vai contando a vida da pessoa olhando para ela. Exatamente. Teve um, por exemplo, que eu atendi tem umas 2 semanas, quando eu olhei para ele bem masoquinho, assim, bem quadradinho. Aí eu falei para ele... Falei. Depois eu falei assim, agora me conta qual é a doença psicossomática que você tem. Ele falou, por que você acha que eu tenho uma doença psicossomática? Eu falei, porque eu tenho certeza que você tem. Qual é a que você tem? Eu não perguntei nem se você tem, eu perguntei qual é. Eu tenho alopecia no cabelo, cheio de buraco. Eu falei, tá explicado. Eu falei, e aí, vamos matar isso ou vamos deixar isso evoluir para uma coisa pior? Como é que vai ser isso aí? Né? Porque a pessoa às vezes fica ali lutando, ela não quer se livrar da dor. Isso é uma coisa muito... É difícil de dizer para as pessoas não entenderem isso. Quem é que quer sentir dor? Conscientemente, ninguém quer sentir. Mas aquela dor moldou a vida dessa pessoa. As escolhas que ela fez foram moldadas pela dor. Geralmente é pela dor, dificilmente vai ser pelo recurso. E aquela dor, se você perder aquela dor, a pessoa não sabe o que fazer. Ela não conhece tão bem os recursos quanto ela conhece a dor. Porque a dor também dá muita coisa, né? Eu acho que a questão é entender que é uma dor, mas ela também te protegeu de alguma coisa. Ela trouxe outros elementos para sua vida. Agora, e os recursos foram gerados por conta da dor, né? Você não teria os recursos se não tivesse na dor.
Agora vamos falar então dos recursos de cada um dos corpinhos, só para a gente ter uma ideia, assim, para todo mundo ficar feliz pensando, ai, agora eu sou assim, muito feliz. Que legal. É assim, prestar atenção, porque de repente, quando você se identifica com, meu corpinho é mais ou menos assim. Claro que a gente não consegue. Sozinha é bem difícil. Você talvez consiga associar a maneira como você pensa ao traço, não tanto pelo corpo, porque o corpo tem pessoas que são tão misturadas que só realmente fazendo análise, às vezes a gente toma surra para fazer. Com certeza, imagino. Porque, assim, né, eu realmente estou muito impressionada com a ferramenta, assim. Eu, como falei no início, não sei se quem entrou depois, a Mari fez o atendimento comigo e eu fiquei realmente impressionada. Porque, né, ao longo da vida, com tantas ferramentas, tantos cursos, a gente sabe o tanto que o corpo conta, o tanto que o corpo, né? Você dança e aí você libera uma emoção, você já libera alguma coisa do seu corpo, mas eu não imaginava que existia esse trabalho realmente contando para eternamente, né? Por mais que tenham coisas ou dores que foram ultrapassadas, elas estão ali Não, elas estão ali. E pode contar que está guiando. Pode contar que ela está guiando de alguma forma a sua vida ainda. Enquanto você não resolver, não acolher essa criança ou tratar o que a gente chama de o inconsciente, ela vai continuar ali guiando a sua vida de alguma forma. Guiando a vida. Achei muito incrível. Então vamos lá, ó. Recursos do esquizoide. Essas pessoas que são mais compridas e a cabeça é um pouco maior do que o corpo. São extremamente criativos. São aquelas pessoas, assim, com raciocínio rápido. Aqueles que vão saber escrever um livro. E Stephen Hawking, tipo, são pessoas muito, muito inteligentes. Elas são fantásticas. E vivem num mundinho, tem um mundo paralelo dentro da cabeça delas. Então, elas criam histórias incríveis. Muitos escritores famosos são esquizoides. Porque eles precisam viver quase que num mundo paralelo para conseguir viver nessa caverna, gostar de ficar sozinho. O esquizoide adora ficar sozinho. Ele não tem problema nenhum. O esquizoide deve estar adorando. Agora na quarentena tá de boa, né? Tá felizão agora na quarentena. Eles estão muito felizes. Eles devem estar criando muito. Olha, deve estar fantástico. Deve estar maravilhosa a quarentena deles. Qual o recurso do oral? Que são os gordinhos fofinhos, assim. Tem dois tipos. Tem o oral da falta, que é aquele que é mais... O corpo é escorrido, é um corpo magro, mas é mais escorrido. E tem um buraco no peito bem grande, que assim você nota. E tem esses que são os gordinhos fofinhos, que a gente quer abraçar e apertar. São extremamente comunicativos, são acolhedores, são os mais sentimentais. São incríveis, assim. E o legal é que tem profissões, assim, que é específicas que se adaptam a cada traço. Isso é que é o grande bacana. Então, os esquizoides são excelentes comunicadores. Precisa de alguém para apresentar alguma coisa? Chama um oralzinho para fazer. Ela vai dar show, porque o oral também gosta de ser visto. Ela também gosta de ser acolhida, né? E no caso da oral, recurso para oral, coisa boa para oral, é chorar. Porque é tanto sentimento, é tanta emoção e é tanta coisa. E esse vazio no peito. Por que o oral é gordinho? Porque ele come tentando preencher o vazio. É por isso que ele come. Então, assim, se não for a comida, vai comprar muita roupa. Ele vai ter alguma coisa em excesso, vai beber muito, vai fumar muito. O sexo é muito. Tudo que vou fazer é muito. Porque a tentativa é de suprir o buraco no peito. Só que não supre. Enquanto você não acolher a oralzinha lá atrás. Mas, excelentes comunicadores. É aquele que vai chegar, que faz 1000 amigos. Isso que eu ia falar. Bem cheio de amigo, né? Entendi. Sabe aquele gordinho que é o divertido da classe, que todo mundo ama? Caramba, chegou o fulano engraçado. É o oral. Então ele precisa ser visto, ele precisa ser acolhido, né? O psicopata são os melhores líderes que você pode ter, excelente em delegar coisas, super persuasivo, excelente em negociação. Então, se você vai vender alguma coisa, a melhor coisa que você pode fazer é botar um psicopata para vender para você. Esse cara é persuasivo como ninguém é. É um excelente líder. Mas ele não gosta de fazer muitas coisas, ele gosta de mandar. Por isso que a maioria dos líderes tem um quê de psicopatia alto. É o dedo disque, né? É o dedo disque. Tem um dedinho, tem que ter um dedo bom de psicopatia para ser líder. Porque você tem que ser persuasivo, psicopata tem dificuldade de se conectar com emoção. Então, para ele é fácil liderar e tomar decisões que não precisem ferir outra... Se precisar ferir outra pessoa, para ele entende que ele precisa fazer e tá ok. Um oral não tem condição de fazer isso. Se você bota uma chefe oral que ela tem que demitir alguém, ela vai chorar tanto para demitir essa pessoa que é mais fácil mandar ela embora do que o outro. Porque não aguenta.
Entendi. Né? E a Porque ela é oral... fofinha. Hã? Porque ela é fofinha, né? Ela Porque ela quer é acolher. fofinha. E ela é fofinha para ser acolhida, para não ser abandonada. Se ela fizer algo que vai prejudicar alguém, ela entende que ela vai ser abandonada. Que as pessoas Tá, não vão gostar perfeito. mais dela. E ela não aguenta isso. O oral não aguenta. Aí a tendência é, ou vai comer mais, ou vai se deprimir. O que é bacana é que o Corpo Explica conseguiu desenvolver uma técnica em cima dos traços de caráter para curar a depressão. Então, eles provaram com dados científicos, foi maravilhoso. Sei. Provaram com dados. Olha aí, Deus, já apareceu uma oralzinha ali, eu acho que eu sou oral, deve ser chorando. Eles provaram com dados científicos, segundo os padrões da OMS, o que é curar a depressão. E eles conseguiram provar que eles curam a depressão. Por quê? Porque acolhe a criança interna. Ah, sensacional. Então, assim, tem dados científicos mesmo, com planilha, com tudo que é necessário para chegar na Organização Mundial de Saúde e falar: a gente achou a cura para depressão. É essa daqui, ó. Eu fico até arrepiada. Fernanda, eu pensei em você o tempo inteiro, escutando a oral. Ela, eu acho que eu sou oral. Eu também tô desconfiada, viu? Ela é fofinha, ela é amorosa, você não acredita. A oral gosta de pegar nas pessoas e tal, agarra. E o Mazoca, o que tem de bom? Você precisa de um planejador, precisa de alguém para controlar uma equipe, no sentido de o que cada um vai fazer. Precisa de alguém metódico para fazer alguma coisa. Esse é o Mazoca. O Mazoca é o melhor para esse tipo de trabalho. A ponto de eu olhar, se eu chegar numa empresa e olhar, eu vou falar: aquele ali devia estar nesse departamento. Porque ele aguenta fazer coisa repetitiva. O oral não, o oral vai perder a atenção, ele vai querer conversar com alguém, ele não pode. Onde é que você bota oral? Você bota no telemarketing, bota ele para falar com o cliente, ele quer falar, ele precisa, né? É a venda, né? Ele também pode vender bem, né? Porque tem paciência, isso. comunica bem. Tá. E a Rígida são extremamente competitivos, proativos e executores. Então, se você quer alguma coisa bem feita, o grande... É um recurso e é também uma dor. Da Rígida é a necessidade de perfeição. Então, ela quer tudo perfeito. Às vezes, deixa de fazer as coisas porque entende que nunca está bom o suficiente. Isso foi uma das minhas dificuldades. Por exemplo, eu sou rígida oral, né? Então, esse aqui fala mais alto e esse aqui vem logo depois. Eu nunca queria fazer live, eu nunca quero postar vídeo, porque nunca tá perfeito o suficiente. Separa com isso, olha que técnica maravilhosa. Mas então, não tô aqui. Adorando isso. Não tô aqui? Claro que eu usei outras coisas. Eu tenho que dar a honra ao meu osteopata. Ele não é osteopata, eu chamo ele de mago, né? Que fez ozonioterapia comigo, para pegar lá o cérebro reptiliano, injetou ozonioterapia por dentro da gengiva. Não foi só o Corpo Explica, não. Teve outras coisas também. Tem outros magos envolvidos também. O bom do autoconhecimento e dessas terapias, né, mais holísticas e alternativas, é que a gente vai construindo um patchwork, mas com um fim único, né? Que é estarmos cada vez mais conectados com nós mesmos, com a essência, para fluir melhor, né? Isso exatamente. Mas isso para mim, por exemplo, era uma dificuldade. Ai, Marisa, tem que fazer vídeo, tem não sei o que, tem que aumentar a sua audiência. Falei, ferrou. Nunca tá bom. O olho tá torto, a cara não tá boa, a maquiagem ficou ruim, não sei o que. Tem sempre um problema pra Rígida, que ela não tá perfeita. Não, gente, e essa mulher é belíssima, um corpaço, vocês não estão entendendo, não. É que só dá pra ver a cabeça dela, assim, né? É a loucura da rigidez. É a loucura da rigidez. Então, por quê? Porque eu tava na dor. Se eu tivesse no recurso, eu aproveitava as outras coisas que eu tinha, né? Mas quando você tá na dor, buscando essa perfeição que nunca vai vir, buscando o corpo que sempre pode ficar melhor, a tal coisa, o relacionamento perfeito, a rígida também não se entrega. Então, por que os dois aqui têm tendência maior a trair? Não é que vão trair. O psicopata, porque não consegue se entregar. Porque ele tem dificuldade de confiar nas pessoas, que acha que vai ficar devendo a ela. E a rígida, primeiro que ela está sempre buscando uma perfeição. Peraí, esse relacionamento não é bom ainda, vai ter um melhor. E o medo de ser traída. Então, além dela não se entregar inteira, a rígida é aquela que vai ter vários parceiros sexuais sem o menor problema em fragmentar emoção e corpo. Para ela, sexo é uma coisa, amor é outra, e se juntar as duas é legal, se não juntar não tem problema nenhum, ela continua se divertindo. Porque o coração dela é do pai ou da mãe. Já tá tomado, né? Já tá tomado, então ela entra na relação com o corpo. Aí vou te dar um dado interessante. Você já viu aqueles casos que o cara tem uma mulher linda, e aí todo mundo vai, aí o cara vai e trai
a mulher, mas trai ela com uma mulher que socialmente, tá, gente? Socialmente é menos bonita do que a mulher do cara. Sim. Quantas vezes já Demais. aconteceu? Né? Você fala, Muito, gente, né? como é que pode? Ele traiu ela com aquela mulher, a mulher dele é linda. Por quê? Porque a Rígida entrou só com o corpo na relação. Isso é muito legal no início, isso chama atenção. Cara, minha mulher é linda, minha mulher é gostosa, ela é maravilhosa. Só que ao longo do tempo, o cara também, não esquece que o cara tem uma criança também. E a Rígida, como ela tá ali lutando para ela ser perfeita o tempo inteiro, cuidando dela, prestando atenção nela, ela não vai prestar atenção no outro. E esse cara vai entrar num nível de carência. E aí depende do perfil dele, né? Vamos supor que seja um outro rígido. Ele vai ficar, cara, ela não me aprecia, ela não me reconhece. Ela não me dá valor. Ah, e aí eu posso ainda ter esse choque, né? Assim, de nem Sim, não dos dois nem esquece que são conseguirem duas se olhar. crianças. Né? E quando eu falo assim, o seu relacionamento não funciona, tem até um vídeo que eu fiz e falei, seu relacionamento não funciona porque você não atende às necessidades do seu parceiro. Você não sabe quais são. Provavelmente nem ele sabe. Né? Então imagina a relação de dois atores muito lindos, né? Angelina Jolie com Brad Pitt, eram dois rígidos. Eu não sei porque que acabou, que eu não acompanho vida de celebridade, mas os dois eram rígidos. Eu sei que ela tinha uns lances de ter uma depressão muito forte de vez em quando. E era anoréxica, que é um sinal da rigidez na dor. Né? Tudo ligado ao corpo. Ela tem que ser perfeita, ela tem que ser bonita o suficiente, ela tem que ser melhor, nunca tá bom. E aí, se esse cara resolve, de repente, trair ela, vamos supor que tenha acontecido isso, né? Não sei, enfim, vamos supor que ele traiu ela com uma mulher que não é tão bonita quanto ela. Todo mundo vai falar, o cara tá louco. Mas porque a Rígida, ela não entrou com tudo nessa relação, ela entrou só com o corpo. E esse cara, qual é a dificuldade emocional? Em compensação, eu esqueci os nomes, mas a gordinha já entra com o coração inteiro, né? Aí essa daqui, por que ela pode ser traída? Porque é tanta emoção, é tanto sentimento que vira aquele dramalhão mexicano quando a Oral não sabe lidar com as emoções dela. É muita emoção. Então quem for Oral, a Fernanda ali que tá achando, chora, Fernanda. Não deposita no outro. Chora. Vai pro banheiro, chora. Toma um banho e chora pra dar uma descarregada nesse vazio. Porque o outro não aguenta. Aí você fala, cara, essa mulher é uma mala, sabe? Porque você fala, meu Deus, essa mulher é uma mala, esse cara é um mala. E é pegajoso, né? O Oral gosta de pegar, então ele fica ali agarrando e pegando. E aí vai que... Vamos pensar nessa combinação aqui. A mulher é Oral e o cara é um esquizoide. O esquizoide não gosta de contato físico. Ele gosta de vez em quando, mas ele precisa do tempinho dele sozinha. Essa daqui, ela tá o tempo inteiro, amor, e tal, vamos fazer não sei o quê, vamos sair comigo, vamos ao cinema. Esse cara não aguenta. Só que o esquizoide, como é que ele trai? Ele trai na cabeça dele. Ele fica já ali imaginando outra pessoa, porque ele não é de muita ação. O esquizoide não é de muita ação. Você nunca vai ver um cara esquizoide, que o pessoal que tem a cabeça maior do que o corpo, que chegou em algum lugar, montou uma empresa sozinho do nada. Ele não fez isso. Ele vai ter um gerente psicopata, um vendedor oral, ele vai ter um rígido no comando de alguma coisa, sozinho. Porque ele tá ele só ali, criando, só tá viajando e alguém tem que executar. Alguém tem que executar, ele não vai fazer. Então, para esse cara que chegar a trair, a relação tem que estar muito ruim. A oral tem que ter enchido muito o saco dele. A ponto dele chegar e fazer alguma coisa. A tendência é que ele fique ali. A válvula de escape dele é a imaginação dele. Então, é o cara que vai sentar e ler um livro, ele vai escrever alguma coisa, ele vai criar um projeto. E ela, por que ela trairia? Porque ele não supre a necessidade dela. Ele não entende que ela tem um monte de sentimento ali. Então, se qualquer pessoa que passar e falar, ai, você é tão linda, pronto. Já é suficiente. E existem combinações que funcionariam entre esses perfis? Todas funcionam a partir do momento que as pessoas percebem os recursos e as dores do outro. Se eu resolvo namorar um cara esquizoide, eu sei que ele precisa em algum momento ficar sentado quietinho. E não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. E aí, quando ele quiser chegar e conversar, ele vai sentar comigo, vai conversar, vai abraçar. Não é que não tem toque. É que não tem como comparar a necessidade do gordinho da oral. Já afastei muito boy por aí. Socorro, ela fez. A Jéssica falou, gente, juro que eu acho que se eu aprendesse a fundo essa técnica, eu ia querer ficar observando o mundo. Muito maneiro. Mas você tem que me ver no metrô. É porque a Jéssica não me viu no metrô ainda. Eu fico no metrô igual doida, assim, ó. Daniel do Porto. Que coisa mais maluca. Agora, em tempos de quarentena, você falou dessa
ferramenta contra a depressão. Explica melhor pra gente, assim, o que seria isso que eles Na conseguiram verdade, através assim, a base vem da leitura, né? A gente faz a análise e aí a gente faz uma sequência de 5 sessões, onde a gente vai direto nessa dor. Não vai ser gostosinho, não é legal, Importante mas falar. é necessário. É bom, importante falar. Todo mundo acha que coach, eu tenho um coach, é muito legal. Não é isso. Nesse caso aqui, vai bem voadora no peito. Vai doer. Não, eu já aviso, olha, vai doer. É um mergulho para dentro de si. Você vai reviver traumas que você passou, você vai, enfim, mexer em coisas que você não quer falar. Eu lido com pessoas que foram abusadas e aí não entendem por que o abuso se repetiu várias vezes na vida dela. Aí eu pergunto, contou para os seus pais quando você foi abusada? Você foi acolhida? Não. Falei, então, filha, se prepara, que você vai ser abusada o resto da sua vida. Aí a Catarina tá falando, não mesmo, pode dizer que sim. Catarina também. Catarina tá no meio do processo, tá? Estamos aí terminando o abismo dela pra gente vir com a outra, vir com as outras coisas pra gente botá-la toda no recurso. Ainda mais essa mulher maravilhosa, gente. Ela que comanda a rede de empreendedoras no mundo inteiro, da qual eu faço parte e represento. Que eu te falei que a gente depois vai conversar sobre isso, pra gente se juntar. Catarina é maravilhosa que você precisa conhecer, exatamente. Vamos conhecer, Catarina. Por favor, prazer. por favor. Você vai amar muito de você. Então, bom. É assim, esse processo para acabar com a depressão, gente, nada mais é, se eu falar em grosso modo, do que você acolher essa criança que não foi acolhida quando ela precisou. Né? E aí, a gente tem 3 relações aqui que são as que a gente precisa rever. A relação com o pai, com a mãe e com Deus. Porque o que acontece? Quando gera essas dores todas nessas pessoinhas aqui, a oral caiu, tadinha, vai chorar. Então, já vai chorar. Deixa eu pegar ela aqui, ela acha que eu abandonei. Logo a oral que caiu, coitadinha. Logo ela, gente. Se os episódios caíssem, eu entrava embaixo da cadeira, mas ela não. Fernanda, presta atenção. Enfim, quando a gente consegue acolher essa criança, a dor passa. Então você passa a viver no recurso. E vai curar pro resto da vida? Não. Tá lá na sua placa-mãe. Em algum momento aperta, né? Dá uma apertadinha, mas não vai doer. Você vai falar, eu tô sentindo isso, já entendi o que é. Quer ver uma coisa de rígida muito comum? Essa semana eu atendi 2 que eu virei pra elas e falei assim... Eu falei, você se aumenta com o marido? Não, eu falei, mas com as amigas não é? Muito. Eu falei, quando elas se juntam assim pra conversar sem você acha que elas vão te excluir? Como é que você sabe disso? É o traço básico. Peraí, vi 2 amigas, a gente é um grupo de amigas. Tem 2 ali no cantinho conversando. Não me chamaram. Então ali eu chego, parou de falar, estão falando de mim, vamos excluir do grupo. Tá vivendo na dor. Quando isso vem à tona, acabou esse surto. Gente, eu tô vendo um monte de gente aqui, você falando. Que coisa mais louca. Realmente, foi Jéssica que falou, todo mundo tem que aprender isso na vida. Mas muito bacana, Mari. Real. Então assim, depois que eu aprendi, toda a estrutura dos meus atendimentos mudaram. Porque assim, a não ser que eu seja treinamento de empresa e tal, que aí o foco é outro, eu sempre vou começar pela análise. Não adianta eu vir aqui, a placa-mãe tá lá danificada, tá cheia de buraco. Não adianta eu vir aqui botar barra de access, reiki e tal, um monte de coisa. Tá danificada, então vamos limpar primeiro isso, arruma essa placa-mãe para ela poder colocar o software. É muito importante a criança interior, né, gente? Que é o subconsciente, a base de absolutamente tudo. Com certeza. Mari, e me conta... Fernanda, me segura. Tá aqui, Fernanda, acolhida. Ela já acolheu, trouxe ela pro coração, você tá abraçada. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Porque a gente tá aqui batendo esse papo, parece que é só nós 2, mas tem um monte de gente aqui, né? Podem perguntar pra Mari, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Pode perguntar, gente. De relacionamento, dos relacionamentos, porque, enfim... Agora é a hora, né? Saber se o boy é o boy correto, se não é esse lugar. Toda pessoa pode ser correta ou não. Só que assim, tem uma coisa que eu vou falar que vai desmontar meia dúzia. Quando a pessoa trai, né? A gente veio falar hoje de traição. Tem 2 responsáveis. A gente sempre acha, o cara que me traiu, a menina muito que me traiu. Muito importante você falar isso. Tem 2 responsáveis. Alguma coisa no seu sistema nervoso levou outra a te trair.
e alguma coisa nesse sistema nervoso fez com que ele resolvesse trair. Então, assim, por quê? Porque não conhece a necessidade um do outro. Se eu tenho esse casal aqui, eu sei que o psicopata tem dificuldade de confiar, e esse daqui precisa de segurança, eu tenho que criar um acordo entre eles para que, olha, o que você precisa para você confiar em mim? E o daqui pergunta, o que você precisa para você ter segurança? Para você não ter medo de errar do meu lado? Quando você conhece o outro, você estabelece acordo. Ah, esse cara aqui tem dificuldade de entregar. Não é que eles não vão entregar, né? Não vai se entregar nunca. Vai, mas é difícil. Vai entregar o corpo. Ó, vamos lá. Jéssica falou, de verdade é sensacional. Eu tô apaixonada. Desde que eu conheci a Marisa na palestra de empresa, eu fico doida com os vídeos e orientações dela. Ah, que linda. Fofa. A Marisa Catarina perguntou, Marisa, podemos fazer em casal? Pode, aliás, eu aconselho muito. Seria o ideal fazer em casal. Porque aí você entende qual é a necessidade de um e do outro. Por que dá briga? Porque um não sabe a necessidade do outro. O esquizoide quer ficar quieto. Essa daqui quer falar o tempo inteiro. Vai dar briga em algum momento. Ele vai começar a se afastar dela. Ele vai começar. Aí ela fica carente, aparece alguém que fala, você é linda, dá atenção, ela pula no outro. Exemplo. Vi meu casamento aí. Um doce. Dou um exemplo, porque as necessidades não estão sendo supridas, né? Então, assim, exemplos, né, de combinações muito doidas. Essa aqui fica muito doida. Essa aqui é doida. Psicopata com rígido. Essa combinação aqui tem que ter acordo mesmo. Os dois são os que mais têm tendência a trair. Essa aqui, com medo de ser traída, vai trair primeiro para já garantir alguma coisa para lá. Esse daqui, não confia em ninguém, fala, se eu der meu coração, eu vou ficar devendo a ela. Não quero dever nada a ninguém. Então, peraí, deixou começar a sair de fininho para cá. Então, assim, quando a gente pensa nisso, você fala, caramba, que louco. As relações ficariam sadias se todo mundo entendesse. Ó, Cici falou, não consegui me identificar. Como faço para saber qual sou? Aí só fazendo análise, né? Se você nada te chamou atenção, nenhuma dor, assim, você não se sente nem rejeitada, nem abandonada, nem manipulada, nem tem medo de errar, ou não tem medo de ser traída, não existe essa pessoa. Talvez você não esteja consciente ou não se conheça o suficiente, mas se for humana, a não ser que a gente tenha uma intervenção aqui, mas se for humana, não tem como. Ela pode não prestar atenção, mas... Ai, a Mari vai falar mais sobre os atendimentos daqui a pouco, né, Mari? Aí fica essa oportunidade. Existem livros com esse assunto para indicar? Não, porque os especialistas que desenvolveram isso é muito novo. Acho que agora vai fazer 2 anos, né? Eles foram discípulos de pessoas que tiveram acesso ao Reich e tal. Então, eles usaram várias... Também daqueles buscadores, né? Que passaram a vida inteira, como a gente, né? Buscando coisas. Juntaram algumas técnicas e desenvolveram essas. Então, assim, não tem ainda. Eles vão lançar. Então é importante falar, é um estudo novo que é a combinação de muitas ferramentas ao mesmo tempo. Muito legal. Há muitas percepções. É importante neste momento de quarentena, a Catarina falou. A Maria Ângela falou, não posso falar, desculpe. Mari, vamos conversar, bater papo. Andréia falou, oi. Fernandinha, pois é, também quero saber se indica algum livro, documentário sobre o assunto ou algo do tipo. Pois Fê. Não tem ainda, vai ter. Não tem ainda, agora vai ter. Agora a Mari se comprometeu a fazer várias lives sobre o assunto, né, Mari? Para falar sobre o assunto. Porque, olha, dá para ver na carreira, no relacionamento, na saúde. Por que você fica doente? Por que cada traço aqui fica doente? Qual é o ganho que cada um tem quando ele fica doente? E aí a gente entra num outro assunto bem poderoso, que é o do ganho direto, né? Tem sempre um ganho. Verdade. O oral, se ela ficar doente, ela tem atenção. Se o outro ficar doente, ele ganha nananã. O outro ganha outra coisa. Cada um ganha uma coisa. E como a gente é uma mistura... Isso é muito bom lembrar e falar, né? Temos um pouco de todos eles. Só em algum momento a gente tem mais preponderante uma das características e ela normalmente é o que vai regindo a banda, né? Os grandes traumas, os grandes recursos. Não me identifiquei com os tipos físicos. Sobre as dores, acho que tem um pouco de cada um. Por isso, Cici, porque a gente tem um pouco de todas, porque a gente passa pelo todo o processo, mas tem uma dor específica que é mais
forte em você e ela que vai dando o passo. Aí a Rosângela falou, acho que sou uma mistura de tudo um pouco, com certeza, né? Todo mundo é uma misturona bem grande de tudo isso. E é incrível realmente pensar e dar um olhar para essa criança, assim, para o subconsciente. O que a Mari está falando é muito sério, né? Todos nós somos terapeutas, a gente sabe muito isso. Se você não gasta tempo para ir dentro da sua dor, realmente honrar ela, como eu venho falando isso em todas as lives, honrar, prestar atenção, acolher, entender, você vai ficando num mar de muita pouca clareza e fica muito difícil dar passos normais na vida, ações normais, porque de um jeito ou de outro a gente meio que perde esse passo e aí tem que voltar de novo para resolver a dor. É como se não pudesse andar na filhinha do Atari, né, Mari? Temos que passar pelas casinhas. Exatamente. Ninguém deixa pular a fase, não. O universo não permite. Mari, então deixa eu, como todo mundo já perguntou, conta como é que a gente te encontra, como é que a galera pode te... E todo mundo já combinou com você, todos nós que fizemos essa live, que agora você vai falar bastante desse assunto para nós, né? Fazer vários vídeos. Não, claro, com prazer, muito grande. Dá para falar sobre muita coisa, né? Como você está vendo, isso é a placa-mãe, né? Então, tudo foi construído em cima dela. Então, tem várias pegadinhas ali do sistema nervoso e tal, que a gente pode desenvolver. Para me achar é fácil, assim, olha, eu deixei na link da minha bio, do meu Instagram, tem lá. Você clica lá no Linktree, aí tem lá, eu quero que meu corpo explique. Já tá assim, eu quero que meu corpo explique. É só clicar ali que a mensagem entra direto, você não precisa nem escrever nada para mim, ela entra direto no meu WhatsApp. E aí vou fazer até um preço promocional para os seus seguidores, para quem quiser fazer análise. Ai, que linda! Isso. Muito legal. E aí é só clicar ali que eu passo tudo, valores, como é que é a análise, o que que vem junto. Eu tô criando um e-book que eu achei que ia ficar pronto hoje, mas a internet não me ajudou para conseguir mandar todos os arquivos. Que vai vir junto quem fizer análise, que vem explicando cada recurso, cada dor, de cada traço. Então, quem fizer análise leva isso para entender. E é claro que a ideia, né, o ideal é que quem vai fazer análise também vá dar uma olhada nisso. Então, quem já tem terapeuta, eu falo, olha, você hoje percebeu isso aqui, você vai levar isso para o seu terapeuta e vai conversar com ela e ver como é que ela trabalha, né? A gente não passa por cima, não tem que largar ninguém para fazer nada comigo, não tem nenhum tipo de premissa desse jeito, assim. Claro que se quiser fazer comigo o trabalho inteiro do Corpo Explica, tudo bem. Se não, eu falo, te dou seu mapa, né? Ela não vai entender nada, sou terapeuta, mas eu posso mandar uma espécie de laudozinho junto, se é o caso. E eu sempre falo, olha, é isso aqui que você vai ter que cuidar. Mas é lá da base, não vem falar de uma experiência que aconteceu semana passada, não. Porque eu tenho coach assim também. Tá comigo e faz terapia. Aí eu falei, mas já conversou com a terapeuta aquela coisa que aconteceu quando você tinha 3 anos? Ah, não, a sessão foi sobre o cara que eu queria ficar na semana passada. Eu falei, aí você tá brincando com o universo. Você tá pedindo pra ficar na dor até essa encarnação acabar. Aí você tá brincando, jogando dinheiro fora. Porque não quer ver, né? Porque tá doendo, não quer mergulhar. Então... E autoconhecimento é feito com muita, muita, muita verdade, né? Você tem que se propor realmente mergulhar, mas é aquela coisa, né? Dói, mas também para de doer. Eu acho que é tipo um crítico. Mas assim, dá uma clareza de tudo, você entende. Tipo, sabe aquela coisa que você fala, eu não sei por que eu ajo dessa maneira. É a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Não. Tipo, não mesmo. Hoje a gente ainda tem isso, né, Lara? Independente da questão do seu sistema básico, do seu sistema nervoso, tem epigenética. Então, hoje a gente sabe que a gente consegue mudar até a estrutura do cérebro. Mas é com trabalho, é que nem malhar. Todo mundo tem paciência para malhar para a perna ficar grande, para a bunda ficar dura. Mas ninguém tem paciência para fazer um trabalho para mudar seu comportamento. Né? Então, E é primordial, né? Até para conseguir malhar o corpinho, antes tem que malhar a mente, para a mente conseguir fazer, senão procrastina. Temos aqui ainda, Jéssica falando, mas para a pessoa curar essas dores, ela precisa querer também, né? Porque existe uma negação. Claro, eu acho que essa é a base de tudo, né? Assim, ter a informação, ela é sempre ótima, sempre bem-vinda e tal, mas o grande processo é o quanto você vai começar a mexer a sua mente, a sua vida para transformar, né? Geralmente, assim, pra gente acabar nessa nossa live, daqui a pouco vão derrubar a gente. Eu não sei quanto tempo tem, mas vão derrubar. É o que a gente chama de abismo encamado. O que acontece? Tem esse primeiro trauma e as experiências, elas vão se empilhando
uma em cima da outra, sempre parecida. Comecem a perceber na vida de vocês o que se repete sempre, que acaba sempre na mesma dor. Você é rejeitada, você é abandonada, você é traída. Ah, eu sempre só escolho o cara que sou traída. Por quê? Porque a tua dor está latente lá embaixo. E o sistema nervoso vai ficar repetindo essas informações até você resolver essa dor. Então, é a mulher do dedo podre, né, que a gente chama. É por isso. Então, enquanto não curar, o negócio vai se empilhando. E aí, como é que a gente percebe geralmente quando a pessoa corre para tratar? Quando ela pira. Tipo, deu assim, ó, a cereja do bolo. Ó, já tem uma pilha de processos ali que ela não deu bola. Botou uma cereja ali.